A gente estava falando aqui, enquanto rolava o comercial, sobre essa questão da Fabiana Múria. Em Pequim, foi a vara que sumiu. Em Londres, foi o vento. Hoje foi a hérnia. Né? Quer dizer, tudo bem, não estou duvidando que ela tenha uma hérnia que a prejudique, mas antes da Olimpíada, falasse então, né? Falou, pessoal, ó, não deposita tanta esperança não, que eu estou com uma hérnia aqui, que me dificulta segurar a vara e não sei o que e tal. Bom, mas cada vez é uma desculpa, refugou. Ela não subiu, não mudou a altura nenhuma vez, 3 saltos e refugou. Azedou a garapa. Né? Azedou a garapa. Depositamos uma esperança nessa menina em 3 Olimpíadas e azedou. Ah, mas numa quarta não tem. Ela já falou que parou agora, aposentou. Tem atleta que chega e dá o recado, outros refugam. Ela refugou nas 3, ponto final. Agora, que noite ontem. Né? Não tem como, a gente vai falar de Atlético e Cruzeiro, mas eu preciso falar. Foi uma noite épica, que conquista fantástica do Thiago Braz, que a gente até nem falava o nome dele aqui, né? Sabia desses e aí ele foi lá, deu recado, arrebentou com o francês, e o francês está no mimimi, Eduardo. Idiota completo. Que mimimi desse francês. É falta de conhecimento da cultura da América do Sul, Everton. A América do Sul é desse jeito. O torcedor aqui no Brasil, ele vai o próprio atleta dele, se não estiver insatisfeito, então isso é cultural, não é falta de educação. Ah, não teve fair play. O cara está disputando uma final, uma medalha de ouro com o brasileiro. Ele quer que a torcida brasileira aplaude ele. Isso é lá na Europa, cara. Aqui não, aqui é diferente, é cultural. Não tem dessa não. Ó, e pelo que ele falou, os absurdos que ele falou, as comparações esdrúxulas que ele fez, vai tomar uma vaia hoje na entrega de medalha e eu vou comemorar igual o gol a hora que ele for vaiado. Vai. É o seguinte, quem defende que está errado, tem que ter fair play, tá? Bacana, respeito. Respeito, mas bacana. É um aprendizado tem que ter fair play. Mas também não pode ter xenofobia do povo francês com o nosso aqui. Claro. Porque ontem foi um festival de mensagens, né? Com uma intolerância e um negócio absurdo e racista. Então, assim, vaiar não pode vaiar, tem que ter fair play, tá? Mas você chamar de macaco, tá tudo legal, né? Aí tá sensacional. É na Europa. Outra coisa, a primeira vez que uma Olimpíada é realizada no nosso continente. Aqui a coisa é diferente, pô. É cultural. Ah, o Léo Gomide foi lá para a África do Sul na Copa. Ai, nossa, que chatice dessa vuvuzela. É cultura do povo de lá usar a vuvuzela. Aqui é Brasil, irmão. Se fizesse na Argentina era a mesma coisa. Não, lá na Argentina tremia o estádio. Né? Se for no Chile é a mesma coisa, se for no Uruguai é a mesma coisa, é assim. Agora, pô, o cara perdeu, o brasileiro jantou ele, principalmente quando o brasileiro, numa estratégia que eu achei fantástica, ele já tinha garantido a prata. Claro. Se ele salta 5,98 e não passa, ia dar na mesma. Ele falou, então vou subir isso aqui, sobe o sarrafo e vamos lá. Subiu, ele foi lá, jantou o cara e o cara, tipo, nossa... Quando ele viu, aí começou a falar, aí ele citou negócio de nazismo, Olimpíada de 36, de SEO, os nazistas, Alemanha e tal. Depois, a bobagem foi tão grande que a assessoria de comunicação dele veio pedir desculpa. Claro. Depois que inventaram desculpa no mundo, virou um cocô total. Porque o cara esculhamba com você e te pede desculpa. Uma vaia ao adversário numa final, esse estardalhaço todo. A gente teve a Eurocopa mês passado, lá na França. Quebradeira em praça pública toda semana. Aqui não teve nada disso na Copa do Mundo e não teve nada disso até agora nos Jogos Olímpicos. Teve uma câmera que caiu, não é culpa nossa, é da empresa, e vai a gente em estádio, era a final, Brasil e França. Ele queria o quê? Ele não consegue saltar sob pressão, não? É só com aplauso? Não, e outra coisa, com todo o respeito que a gente tem à França, e acho que todos nós, nos últimos meses, por tudo que vem acontecendo lá, né, estamos cada vez mais cientes das dificuldades que eles passam lá, mas a intolerância maior é aonde? Onde é essa intolerância? Quem é que vive mais os problemas de relacionamento e da forma como se você vive o outro cidadão? A gente tem visto os homens, as mulheres, os cidadãos franceses pedindo cada vez mais que o mundo tenha um olhar diferente em tudo isso que a gente está vendo. E aí você vê um atleta do país ter aquele tipo de comportamento? Então a intolerância maior é aonde? Então, acho que a gente precisa pensar um pouco mais. A Olimpíada, ela reflete o esporte, que é um momento de congraçamento, né, de juntar isso tudo que a gente tem visto por aí no mundo, tão diferente do que a gente está acompanhando aqui. Olha o que os Estados Unidos fez, a seleção de natação dos Estados Unidos, que é talvez a maior seleção do mundo de natação que os Estados Unidos já representou. Olha como ela foi digna no final. Obrigada, Rio de Janeiro. E não aconteceu de tudo aqui. Gente, ó, vai de repente acompanhar o Wimbledon.
Sim. O pessoal fica em silêncio, aí você vai acompanhar Roland Garros, o pessoal fica em silêncio. Agora pega uma Taça Davis, como a final Brasil e Argentina para você ver. Jogos, eu não sei se há jogos na Taça Davis, o Gomide deve saber, lá e cá. Parece que é uma etapa Sim. fora. Não, né? Só num país? Então pega sendo lá ou sendo cá. A torcida derruba a quadra, é assim, é da cultura. Muito mais importante é respeitar a cultura. Mas a cultura da falta de educação? Não. No basquete foi assim, Brasil e Argentina agora. Você vai ver Brasil e Argentina no vôlei. No vôlei. Que loucura que vai ser. Assim. Eu falei na redação, que aí já não tem nada a ver com os Jogos Olímpicos, mas tem a ver com o assunto. A CBF já conseguiu tirar bandeira, faixa, sinalizador, papel higiênico, papel picado, foguete, entrada de cada um time, isso tudo da cultura brasileira e sul-americana, a CBF já conseguiu acabar. Mas com vaia eles não vão conseguir acabar nunca, porque vaia tá aqui, ó. Vaia quem quer. Não tem jeito. Ó, francês, o Renault, excuse-moi, já era. Você dançou, irmão. Dançou bonito, o brasileiro te jantou e você ficou bravo, então você vai embora e tchau. E ontem nós demos 3 pancadas na França, começou de manhã com a natação, aliás, com a maratona aquática. Aliás, obrigado, Gomide. Maratona aquática. Depois foi lá, arrebentou no salto com vara e depois foi no voleibol também. O Brasil tirou a França. Então, tchau. Foi bom te ver de novo aqui. Olha aqui, agora vamos falar da bola que rola por aqui. A situação do Cruzeiro já era difícil, imagina agora sem o goleiro Fábio. Já falamos isso aqui ontem, mas vamos lembrar que o jogador lesionou o joelho direito, fora da temporada. Né? A gente vê detalhes com o André Salles, depois a discussão volta aqui, porque a discussão ficou até altas madrugadas. Né? Cruzeiro tem que contratar? Não. Cruzeiro tem que contratar? Sim. E tem daqui a pouco a posição também da direção do Cruzeiro, veja aí. O goleiro Fábio chegou à Toca da Raposa mancando bastante. O capitão do Cruzeiro foi direto para o vestiário receber uma notícia ruim. Fábio sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito. O goleiro vai ser operado e desfalca o Cruzeiro até o fim desta temporada. Um cara que todo mundo gosta, tem uma liderança muito boa, né? Então a gente fica triste. Sem Fábio, Mano Menezes tem à disposição goleiros formados na Toca da Raposa. Lucas França vem sendo escolhido para jogar. Durante o treinamento a gente sempre conversa com ele, né? Então ele é um garoto, mas é um cara que está no grupo aí faz tempo já. No momento ele é um momento de passar tranquilidade para ele poder nos ajudar. E todo mundo tem que se unir nesse momento para poder sair dessa situação. A notícia boa é que Rafael, reserva imediato de Fábio, está em fase de preparação física e tem chance de enfrentar o Figueirense. Sem o principal líder da equipe, o Cruzeiro tem um confronto importantíssimo para sair da zona de rebaixamento. Ninguém vai dar nada para nós. A gente tem que correr atrás, tem que batalhar bastante. Então a gente focar bastante nesse jogo, né? Muita concentração. A gente sabe que uma hora a gente vai sair porque a gente tem elenco para isso e a gente está trabalhando bastante. Uma hora as coisas vão começar a acontecer. Nós recebemos uma informação que a direção do Cruzeiro alega que não vai contratar outro goleiro. Não vai contratar. A do Atlético falou isso também no início. Exatamente, mas aí vai depender muito também do que aconteça dentro de campo. Né? Agora, o Rafael já não é mais um garoto mas e estando em condições, em perfeitas condições para atuar, a gente tem que considerar que ele está passando ainda pelo trabalho físico, de recuperação física, e isso não é rápido. Adiantar a volta dele talvez não seja um bom negócio também. Então, devagar com andor, mas quer saber? Eu acredito que se a garapa azedar, a diretoria do Cruzeiro vai atrás de outro goleiro, sim. Mas há uma diferença da lesão, do problema do Atlético e do Cruzeiro. O Atlético, quando machucou o Vitor, machucou o Giovani, tinha 2 goleiros da base no DM, só tinha o Wilson e aí eles foram no interior de Minas pegar um goleiro que era o 5º ou 6º para voltar. Era do Guarani. O Atlético para Libertadores tinha um goleiro, o Wilson. O resto está tudo no DM. O Cruzeiro tem Lucas França. Grave, né? O Cruzeiro tem Lucas França, tem o Rafael, tem o Ellison. Então o Cruzeiro está bem servido. Como eu falei ontem, nenhum desses 3 se compara ao Fábio. Em nenhum aspecto. Técnico, liderança, fase mesmo. O Fábio de regularidade. Fábio é o goleiro mais regular do Brasil há anos. Eu gosto de sempre frisar isso. Ele pode não ser o melhor hoje, mas tem sido mais regular ao longo dos anos.
e vai sentir. Eu acho que se o Cruzeiro tiver uma oportunidade de trazer um bom nome, tem que agir com calma. Ah, fulano está disponível no clube tal. Ele se interessa a vir. Vai lá e contrata. Agora, não tem necessidade com esses 3 nomes que a gente falou, ainda que sejam bem inferiores ao Fábio, de sair desesperado no mercado, igual o Atlético saiu desesperado e trouxe o baladeiro, do Lauro. Até porque, Eduardo, se você não puder confiar no goleiro, que é o primeiro reserva, que é o Rafael, está passando por um processo, está voltando agora, mas está aí desde 2005, não justifica, então, você manter. Não justifica você formar um goleiro na base e ele ficar ali de reserva e etc, etc. Na hora que você precisa, você não pode usar. Você não confia, você tem que buscar outro. Então já contrata de uma vez e mantém no banco um cara mais experiente. Né? O que você pensa disso, Gomes? Tudo bem? Tranquilo. Belo cabelo, hein? Você me pegou desprevenido hoje. Tá bem. Boa tarde ao pessoal de casa. Mantenho a opinião que eu dei aqui ontem, que a gente comentou bastante a respeito dessa situação do Fábio. Eu acho que, independente de quem for escolhido, vai precisar aí de um X número de jogos para a diretoria ter exata noção se consegue ou não assumir de vez essa responsabilidade de substituir um goleiro que é extremamente regular, como o Panzi destacou, e, ao mesmo tempo, se vai lidar psicologicamente com a atual situação que o clube vive no Campeonato Brasileiro. Opções são escassas, e aí eu acho que você tem que partir de outro princípio também. Você vai trazer, eu acho que você destacou isso aqui ontem, não dá para eu chegar e trazer um goleiro de nome, vamos trazer, por exemplo, Elton. O Elton está livre no mercado, há um bom tempo não treina, há um bom tempo não joga, está sem contrato, apesar de ter o último vínculo ter sido no exterior, ele poderia assinar porque o contrato dele acabou antes da janela. Aí no ano que vem, o que acontece? Com o Fábio recuperado e o Elton no elenco. Um dos dois você vai ter que tirar. Banco. Certo? Então eu acho que a hora é de apostar num jogador que, igual você falou assim, o Rafael está num período aí de transição, mas quando estiver plenamente recuperado, é você apostar nele. Claro. Porque se ele não tiver... Assim, e eu parto de outro princípio. Se o Rafael não fosse... capacitado, eu acho que ele não teria sido todos esses anos reservas do Fábio. Porque se ele fosse um goleiro que a diretoria enxergasse, eu acho que esse aqui, quando precisar, não vai dar conta do recado. Estaria aí rodando vários clubes, como fazem com outros goleiros, entendeu? E não, ele sempre esteve aí como reserva, quando jogou, nunca comprometeu. Apesar de estar nesse período de transição, eu acho que vão apostar nele. Dimar, você acha que a diretoria do Cruzeiro se posicionou dizendo que não vai contratar, mas se de repente começar a ter problemas demais, e esse goleiro não for, eu estou falando esse porque eu não sei quem vai jogar, quem vai ser o titular, começar a não passar muita segurança, você acha que ela vai ao mercado e vai contratar? Vai, ela disse isso, obviamente, porque ela tem que dar apoio para os meninos que estão aí, ou meninos que eu digo, obviamente, não é só na questão da idade, mas para quem vai assumir. O Edson tem o quê? A gente perguntou que ele devia... 29? 27. Eu não sou um O garoto. Lucas França né? que é o mais novo. Mas a minha preocupação tem muito a ver com essa situação que o Léo falou. Uma coisa é você colocar o Rafael para substituir o Fábio, ele sabendo que o Fábio volta no outro jogo ou daqui 2 jogos. Outra coisa é você ter a responsabilidade de você agora é o goleiro titular do Cruzeiro. Qual vai ser o comportamento dele? Ninguém tem dúvida da qualidade técnica dele, ele realmente nunca comprometeu quando ele entrou. O próprio Fábio já falou diversas vezes sobre a qualidade dele, até em situações em que o Fábio teve para renovar contrato, para sair do Cruzeiro. A gente sabe como o Fábio trabalha até com os goleiros que trabalham com ele, falando, passando aquilo ali. A gente sabe que a força de trabalho, de treinamento dele é muito grande. Acho que tecnicamente não paira essa dúvida. O problema do Cruzeiro é o momento que o Cruzeiro atravessa. É um momento em que a pressão é muito grande, que não vai haver perdão. É um momento em que o Cruzeiro não pode errar. Então, este tipo de comportamento a gente só vai saber o dia que o Rafael assumir efetivamente essa condição de goleiro titular do Cruzeiro, em substituição ao ídolo, ao capitão, aquilo tudo. Qual é essa pressão? Qual é o preparo que o Rafael tem?
sobre isso. Isso a gente vai ver em campo. Uma coisa é você ter um relacionamento com ele fora das 4 linhas, entender qual é o processo, achar que ele é maduro e tal. Outra coisa é o que ele vai representar dentro de campo. Isso a gente já viu acontecer com diversos jogadores experientes em termos de seleção brasileira e que se deram super mal, jogadores que não tinham experiência nenhuma e que se deram super bem. Então, assim, é um contexto de jogador que a gente só vai saber se acontecer. Agora, quando a diretoria diz não contrato, é temporário. É uma situação para observação. E talvez o meu maior receio seja exatamente isso. O preparo que ele tem nesse momento para assumir essa condição numa posição em que o Cruzeiro se encontra. Se o Cruzeiro estivesse brigando lá no meio da tabela, para cima, sem esse perigo de rebaixamento, eu acho até que 2, 3 jogos, deixa lá e tal. Mas, gente, o Cruzeiro tem esse tempo? Eu comparo essa situação do Cruzeiro, do Fábio, do Rafael, com o do Rogério Ceni. Eu não estou comparando a grandeza de um e outro, lógico que não. Eu acho que o Fábio está para o Cruzeiro como o Rogério Ceni está para o São Paulo. Sim. Como porque o Marcos já teve mesmo com o com muitos torcedores do Cruzeiro não reconhecendo e isso. muitos torcedores do São Paulo não reconheciam também. Mas em menor o proporção. percentual é bem menor. Cara, o Everton, o Fábio é o cara que mais vestiu a camisa do Cruzeiro na história. Tem noção do mais que de é 700 jogos, bicampeão brasileiro, ganhou Copa do Brasil com o Cruzeiro. Então, gente, é complicado a situação. Eu comparo com a situação do Denis. Até hoje o Denis não é unanimidade no São Paulo, pelo contrário. São poucos os que gostam. Então, qualquer um que for, Rafael, Erisson, Lucas Santos, vão sofrer muito. A fase do Cruzeiro que a Edmara falou, o Mano, até sem saber da gravidade do Fábio, soltou isso na coletiva, depois do jogo, falou que nessa hora o que precisa é de experiência. Rodamos aqui ontem. E é o que não vai ter no gol. Por mais que a gente tenha falado aqui que um tem 29 anos, outro 27, é experiência de jogo. Qual o final que esses caras jogaram? Qual a situação na base tipo essa do Rafael que eles jogou. passaram. O Rafael é um menino frio, né? Foi campeão de Copa São Paulo, é um menino tranquilo e tal. Eu acho que isso tem campeão brasileiro sub-20 também, o campeão brasileiro sub-20 e tal. Tem peso, eu sei que no profissional a história é diferente. Muito diferente. Mas, gente, se num momento como esse pode acontecer nas melhores famílias, se você não puder confiar num goleiro que foi formado ali, que foi campeão de base ali e tal. Agora, independentemente do que aconteça, quando esse goleiro for pro gol do Cruzeiro, a culpa não vai ser dele. Porque o Cruzeiro entrou nesse turbilhão, não foi Só por causa que- dele. mas só que uma coisa. E sair desse turbilhão e você empurrar para as costas de um menino, de um goleiro. Menino é força de expressão. força de Um tem expressão. 30, o outro tem 27 para 28, né? Mas empurrar para cima de um cara que não tem experiência no profissional. Muita experiência de vários jogos. Eu acho uma baita de uma sacanagem. Agora, Então tem que dar força pro cara mesmo. E olha só, quantos jogos nos últimos tempos aí a gente já viu o Fábio Dimar, o povo tá sair... querendo o Dida. Tem gente querendo o Não, Dida aí de isso é volta. demais, né, gente? Tem Vamos gente que lá. me Foi ajuda, maravilhoso, gente. mas me ajuda. É mais fácil fazer propósito pro Gomes lá, né? Ali, quem sabe vem. Mas olha só, a gente viu nesses últimos jogos do Cruzeiro, nessas situações que o Cruzeiro passou, tanto no ano passado quanto esse ano, em alguns momentos, em jogos em que o Fábio falhou e até assumiu, não se jogou a culpa toda em cima do Fábio? Uma coisa é você jogar a culpa em cima de um cara que tem essas costas que o Fábio tem. Não, eu errei mesmo. E o Gomide falou... Outra coisa é você jogar em cima de um desses que tá chegando, gente. Então, assim, eu acho que é um pepinão pro Cruzeiro resolver. O Gomide falou um negócio Eu agora. acho que não é não, Ô, Gilmar. Everton, Eu acho que é. O Gomide falou uma coisa. Se você traz um goleiro Eu nessas acho que é. circunstâncias, vai lá buscar o Elton. O Gomide citou o Elton. Acho que é. Você vai lá buscar o Mas Elton. ele vai precisar de 2 meses, 1 mês. O Elton vai. Exatamente. Então você traz o Elton. Imagina o Rafael. Lá na toca, dedicação, diária. Aí, na hora que pinta a oportunidade de ele jogar meses no gol do Cruzeiro, traz o Elton. Mas Aí, depende dele, ué, do que meu ele Deus vai do céu. fazer em campo. Depende do Rafael, depende de como ele vai se de portar. qualidade técnica ele tem demais. Não tem a Ele é muito menor bom dúvida. goleiro. Mas No o que o menor Gomide dúvida. falou aqui, agora que ele comentou, a gente não precisa ir no si, não. Os exemplos estão aí e são recentes. De goleiro que teve que entrar no lugar de ídolo, o Denis no lugar do Rogério Ceni, o Wilson no lugar do Vitor, agora no Palmeiras, que o Praz saiu, os outros que entraram. Também. Os primeiros jogos são complicados. Terríveis. O primeiro jogo, se falha, o peso aumenta, dobra, triplica. O segundo jogo, e o Cruzeiro não pode esperar. Ele não pode esperar dar um jogo, 2 jogos, 3 jogos para o goleiro. Na situação que ele do tá, Cruzeiro não ele não pode esperar isso. Então, isso não é o si, isso é exemplo. Aconteceu recentemente em vários clubes. Goleiros reservas que substituíram ídolos, nos primeiros jogos tiveram muitas A dificuldades. substituição do goleiro é muito difícil, muito Em difícil. 2014,
o Palmeiras escapou do rebaixamento, acho que foi na última rodada, no jogo contra o Atlético Paranaense em casa. E aí o Santos ganhou do Vitória, lá em Salvador. Vitória. E naquela temporada, eu não lembro se alguém machucou e entrou, coincidentemente também chama Fábio, mas é um goleiro da base do Palmeiras no gol. Foi execrado. Sim. Sim, porque aí só para uma comparação, porque a situação era delicada, ele tinha 2 anos de profissional e não conseguiu. Entregou vários jogos. O Palmeiras não caiu, só que ele fez uma temporada ruim, e tanto que hoje nem no elenco ele está mais, se eu não me engano ele está emprestado para o Avaí, se eu não estou errado. Então, assim, eu acho que questão técnica, talvez, é claro que não é igual ao Fábio. Eu acho que o fator mais preponderante agora é o psicológico. Claro, como ele vai se comportar. E eu acho que, assim, já devem estar fazendo, o preparador de goleiros do Cruzeiro já deve estar ali trabalhando na cabeça do meninos, entre aspas, né? Ó, deixa eu chamar um Twitter aqui, a gente continua nesse papo. Põe o Twitter aqui, por gentileza. José Francisco está dizendo, concordo com o Edu, o Fábio é o goleiro mais regular do Brasil nos últimos 11 anos. Toma frangos em todos os jogos. Ô, Zé Francisco, é radical demais. Não, o Zé Francisco é um telespectador. Mas você não tem a menor... Ele não gosta do Fábio. Você não tem a menor razão no que você está dizendo. Né? É curioso que tem torcedor do Atlético que respeita o Fábio e você, como torcedor do Cruzeiro, não respeita. Né? O Fábio... eu acho que é meio que até unanimidade, eu não sei, nunca perguntei ao Gomide. O Fábio, principalmente pela regularidade, ele, se não é hoje o melhor goleiro do Brasil, ele está entre os 3 melhores. Há quantos anos? Já há muitos anos. Sem regularidade. Já há muitos anos, hein? Muitos anos. Eu acho o Fábio acima da média. Você pode perguntar... Pergunta lá no São Paulo. Ele não queria levar. Vai lá no São Paulo. O Palmeiras pergunta no São Paulo. Você aí em São Paulo? O Atlético já não quis levar. Se pintar uma oportunidade, vocês trariam um Fábio, com a idade que está hoje, para jogar no gol do São Paulo? Pergunta lá, para você ver se eles não querem. Põe mais Twitter aqui, ô Capiroto. O Luan Melo está dizendo, substituir o melhor goleiro do Brasil vai ser uma tarefa muito difícil. É o que estão dizendo aqui também, né? Mas é uma faca de 2 legumes, como diria Vicente Mateus, porque se a diretoria traz o Elton, por exemplo, e o Cruzeiro se atrapalha na sequência da competição, vão dar pau no goleiro e na diretoria. Só dar um se exemplo. Deixa o França, aí o pessoal vai questionar. O Rafael ainda requer tempo de preparo. Então, na pior das hipóteses aí, se você não quer um menino, que é o Lucas França, e o Rafael não está bem, põe lá um de 30, que é o Elisson, que não é um garoto e que dizem ser um excepcional goleiro. Tem mais Twitter aí? Põe mais Twitter do povo. @os donos da bola, MG Cruzeiro não precisa de outro goleiro. Força, Rafael. Aí, ó. Você veja que... Mas, olha, deixa eu dar um exemplo, e é do Cruzeiro mesmo, e acho que todo mundo vai se lembrar. O Jefferson, e acho que nenhum de nós aqui vai dizer que o Jefferson, depois da saída dele do Cruzeiro, da história dele, ele se tornou um goleiro de seleção, um dos melhores goleiros do Brasil, teve uma fase fantástica. O Jefferson não aguentou o gol do Cruzeiro. Foi assustador o que aconteceu com o Jefferson no gol do Cruzeiro, com o Vanderlei. 2002, eu era assessora de imprensa, eu estive com o Jefferson num jogo em Brasília, eles colocaram a gente numa redoma de vidro, assim, os torcedores esmurravam a redoma. O que aconteceu? O Gomes estava vindo, e o Genta vai se lembrar disso, de Sete Lagoas, o Gomes não é um goleiro formado na base do Cruzeiro, Sim. aquele negócio todo. O Vanderlei falou, não tem outro jeito, vai ter que ser o Gomes. Me lembro perfeitamente de um treino no Independência, o Vanderlei falou, anuncia que é o Gomes que vai pro gol. Aí o Gomes começou a correr no Independência, a imprensa em pânico, porque era o Gomes que estava assumindo o gol do Cruzeiro, numa situação de Jefferson, que era a grande aposta do Cruzeiro, e que depois se tornou o goleiro que se tornou. Então, a gente não está dizendo que o Rafael não vai dar certo, depende do comportamento que ele vai ter à frente. O Jefferson não deu conta, depois deu conta em outras equipes, e foi para a seleção, e fez tudo que fez, e fez essa carreira belíssima que ele fez. Então, ele era um grande goleiro, mas naquele momento, ele não conseguiu segurar. E o Gomes, que estava vindo, que ninguém nem dava muita atenção, tanto que todo mundo se lembra, o Gomes era o goleiro, era o jogador do time de 2003 que menos ganhava, ele teve renovar, ele veio com salário de base, ele já era, o Cruzeiro já estava ganhando tudo, e o Gomes ainda ganhava pouquinho. O Gomes ele foi também
bafejado pela sorte de cair naquele time de 2003. Sim, e que no início Né? teve uma desconfiança enorme, porque o goleiro não era o experiente. O time era todo, né? E o goleiro não. Então eu estou dizendo assim, que são circunstâncias e circunstâncias. O Jefferson não deu conta, o Gomes, que ninguém imaginava, foi lá e deu conta. E goleiro tem uma coisa, assim, tem coisas assim, até curiosas, por exemplo. O Cássio, para mim, é um excelente goleiro. Eu também acho. Não jogou no Grêmio. Claro. Sim, é claro que, tipo assim, tinha um titular, mas ele nunca teve oportunidade. Nas poucas que teve, também nunca foi assim uma sumidade. E aí foi para a Holanda, aí pegou e voltou para o Corinthians. Mas assim, nunca tiveram a segurança de apostar nele também. Então, é uma posição que assim, é diferente de todas. Aí, igual o Edmar falou assim, citou o exemplo do Jefferson, do próprio Cruzeiro, principal fator, psicológico. Lógico. Olha, independentemente de quem vá para o gol do Cruzeiro, uma coisa tem que ser dita. A temporada do Cruzeiro pode agarrar no terço aí, viu? Porque tá feia a coisa. Né? Impressionante. De futebol, de técnica. Você pega um adversário como o Coritiba, a baba do boi cansado. Não vem com essa de dizer que, não, a baba do boi cansado. E ainda desfalcado, você não consegue vencer. Aí você põe o David, aposta, não dá certo, você vai lá atrás do Paulo Bento, não dá certo, você contrata, não dá certo, você traz, não dá certo, e aí desclassifica aqui, entra aqui, não faz final de campeonato estadual, e começa o brasileiro e está nessa situação, e já virou o retorno e está na situação ruim, e nossa, aí consegue trazer o Mano, e aí o Mano até agora também, os números não são bons, Eduardo ontem destacava isso aqui, que temporada, hein? Nossa, que temporada! Olha, daqui a pouco a gente volta para falar do Cruzeiro, o ídolo atleticano Ronaldinho Gaúcho. Tá de volta a Belo Horizonte, mas calma, dessa vez para cobrar dívida com o Atlético, hein? Referente a um atraso no pagamento da rescisão aí e tal. O vínculo foi rescindido no dia 28 de julho de 2014. O Atlético só realizou o pagamento na primeira semana de julho desse ano. O valor da multa gira em torno de R$300 mil. Lembrando que o Assis, irmão do Ronaldinho, agente do jogador, falou ano passado em entrevista sobre uma dívida no valor de 10 milhões do Atlético com o jogador. Então hoje ele está aqui, até a assessoria de comunicação do clube se manifestou sobre essa questão. Deixa eu achar aqui o que disse a assessoria, está aqui, ó. Em relação à reclamatória trabalhista proposta por Ronaldinho, o Atlético esclarece que as partes divergem sobre o pagamento de uma multa postulada pelo ex-atleta e contestada pelo clube, será objeto de julgamento na forma legal. Me informaram que não existe quizumba nenhuma do jogador e do Assis com presidente, diretoria, não existe quizumba nenhuma. É arriscado, inclusive, até sentar para almoçar ou jantar hoje à noite. Mas se ele quer uma coisa, o Atlético entende que ele não tem razão, a coisa foi para a justiça. E aí, Gomes, tem alguma nova informação? Ô Everton, essa informação surgiu hoje de manhã, né? Inclusive, tem numa matéria do Super Esportes tem um trecho não é ata que fala, enfim, do documento que está lá, explicando tudo que é pleiteado pelo Ronaldinho, enfim, seriam pagas em 2 parcelas em agosto e setembro de 2012 que ele saiu, né? Uhum. 2014, perdão, 2014. Seguinte, aí, quando o Atlético soltou essa palavra oficial, até coloquei no Twitter e tal, aí você vê muito torcedor falando, que o cara é ingrato, isso aí não é postura de ídolo. Enfim, eu vejo da seguinte forma, existe o Ronaldinho, jogador, que vai lá no vestiário, claro, bota a camisa, vai para o campo, certo? Existe o Ronaldinho fora das 4 linhas. Eu sou seu amigo. Se eu comprar seu carro e não te pagar, nossa amizade pode ser a maior possível. Uma hora você fala assim, Gomes, tá pisando na bola aí, velho. Então é a mesma coisa. Não misture o Ronaldinho que entrou em campo com o Ronaldinho que está fazendo a cobrança na justiça. Sabe por quê? Porque quem está errado é o clube. Não é ele que está errado, não. Sim. Quem está errado é o clube nessa história. Não sei todos os trâmites que estão acontecendo, mas existe uma dívida. Tanto que o Atlético reconhece que existe a dívida. Sim. Então quem está errado é o clube, certo? Então não dá para falar, não é mais ídolo, é traidor. Não, tem nada a ver. Dentro de campo ele fez o que ele queria fazer, fora de campo.
o que foi acordado com ele não foi cumprido. E agora, nada mais do que utilizar o judiciário para acertar tudo, igual você falou. Mas não existe nenhuma rusga. Antes do Fred assinar com o Atlético, o Fred ganhou do Cruzeiro na Justiça. Ganhou. E cerca de 2,5 milhões. E se o Cruzeiro contratar, a torcida continuava pedindo. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nós estamos cansados de ver, inclusive, jogadores que entram na justiça contra o clube voltar a jogar no clube. Muda a gestão, às vezes não fica uma quizumba com um determinado presidente e tal, mas muda a gestão, o cara ganhou na justiça, volta para jogar. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, Edu. É simples, o clube está devendo, tem que pagar. E se não pode pagar agora, leva para a justiça, o Ronaldinho está certo. Se tinha um contrato, nesse contrato reza que tinha que pagar X numa rescisão, que tinha que pagar X de salário, o clube não cumpriu, qual o problema? O jogador está certíssimo, aí a gente tem que se colocar no lugar. Eu estou aqui na Band, se eu assino um contrato e a Band descumpre tudo o contrato, por mais que eu ame a Band... É um abraço nele. Claro. E ao contrário, se a Band assina comigo, eu tenho que estar aqui todo dia, eu falto 2 meses seguidos, a Band está errada em me cobrar, em rescindir o contrato, e sei lá, se tiver multa eu tenho que pagar a multa? Não. É bilateral, cada um tem que cumprir sua parte. O Ronaldinho cumpriu a parte dele, jogou bola, ajudou a dar uma Libertadores para o Atlético, mudou o patamar uma Recopa, fez belos campeonatos brasileiros, difundiu o nome do Atlético na América do Sul inteiro, no mundo inteiro. Tem que receber, estava no contrato, então o clube tem que pagar, não tem dessa não. Não pode inventar dívida. Inventar uma hora extra daqui, outra coisa dali, isso para mim é invenção, que não é o caso do Ronaldinho, mas é o caso de outros. E existe uma justiça, né, para definir isso. E o Ronaldinho não é o primeiro grande jogador que passa para um clube que entra na justiça. O Romário entrou na justiça contra o Flamengo, não tinha um monte de jogador lá que tava, metade era do, metade era do outro, eles não deviam para ele. O último contrato do Juninho Pernambucano com o Vasco, a maior parte dos vencimentos era para quitar a dívida antiga. E se ele pisar lá em São Januário, na sexta-feira que vem que o Vasco vai jogar na Série B, a torcida vai aplaudir ele do mesmo jeito. Então você tem que saber separar as coisas. O clube tem as obrigações dele, o jogador cumpriu com as obrigações dele enquanto ele jogava, saiu, rescindiu, forma amigável, ganhou lá o Galo de Prata e tal. Só que, e aí? A gente tinha um acordo aqui, não tinha? Tinha. Descumpriu. Vamos acertar isso aí? Eu trabalhei 10 anos numa empresa. Quando eu entrei nessa empresa, o cara falou, aqui você não tem salário não, meu querido. Você vende e ganha o que você vender aí. Ok. Aí depois que eu saí, eu não vou levar na justiça. Não, é lógico que não. Mas não pagaram o salário. Não é, meu filho trabalhou 10 anos aqui sabendo como é que era. Claro. E aí, no caso, era um acordo verbal. Se tivesse sido na justiça, fatalmente eu teria ganhado. Mas ali funcionou o fio do bigode. Se está certo ou errado é outra história, mas funcionou. No caso do Ronaldinho com o Atlético, está no papel. Se a justiça entender que o Atlético está errado, vai ter que pagar. Se a justiça entender que o Ronaldinho está pedindo que não tem direito, não vai receber. Não vai receber. É simples assim. E vai de repente o Atlético ainda deve até acionar ele num contragolpe aí. Ô, Capiroto, põe Twitter aí. Arthur Galo, Ronaldinho não precisa de dinheiro. Dinheiro é o que menos falta para ele. Para com isso, gente. Para com isso. Ele não fala, não. Se o cara é rico, eu quero dizer que, Robinho, pega aí o salário e manda para mim esse mês. Aliás, esse mês eu estou precisando muito. Você está com muito dinheiro, manda para mim, pô. Isso é uma bobagem que existe no mundo. Quem que não precisa de dinheiro, gente? Aonde? Se você ganha 100 mil, sua vida é o padrão de 100 mil. Se você ganha 5, sua vida é padrão 5. Se você ganha 200 milhões, sua vida é padrão 200 milhões. Você tem conta para pagar nisso tudo. Você mora num apartamento que vai te gerar não sei quantos mil por mês, o seu carro mais não sei quantos mil. Agora, se você ganha um salário mínimo, você tem que ser simples. Todo mundo precisa de dinheiro. E se você tem um padrão, você tem que pagar aquele padrão. O padrão do Ronaldinho é altíssimo, ele precisa do dinheiro. A Val Marchiori, que o Gomide gosta tanto, toma champanhe que a garrafa custa 5 mil reais. Será que é isso mesmo? Aqui. Então, você acha caro o champanhe? Para ela não é caro. Claro. Entendeu? Você vai, o padrão de vida vai mudando. E você compra um carro aí de 1,5 milhão, tem jogador que ostenta um de 1,5 milhão. O problema é, tem dinheiro para comprar, vai lá e compra. Quanto você acha que é o IPVA de um carro de 1,5 milhão? Paga o nosso salário no ano aqui. Vamos para um rápido intervalo. Lá e cá, rapidinho. Não saia daí, que se sair na rodada que vem, seu time perde. Até já. Os donos da